Hoje nós vamos falar sobre a importância do sagrado. E eu quero muito a sua atenção. O que de fato é importante para você? Existem coisas que deveriam ser sagradas, que deveriam ser importantes e não são. A gente está vendo o mundo dar as costas para Deus. Sim ou não? Vai aparecer um texto, eu quero que você leia em voz alta, devagar e prestando atenção no que você está falando. Põe aí, por favor. Vamos lá. Quanto mais perto de Deus, mais as coisas de Deus são importantes para mim. Quanto mais longe de Deus, menos as coisas de Deus são importantes para mim. Isso é óbvio. A gente vai ler de novo, eu quero que você entenda. Quanto mais perto de Deus, mais as coisas de Deus são importantes para mim. Por exemplo, a gente vai ler a história de Zaqueu. Zaqueu começa a sua história longe de Jesus. Mas à medida que a gente vai lendo, a gente vai vendo que Zaqueu ele vai se aproximando. E à medida que ele vai se aproximando de Jesus, as coisas mudam para esse homem. Olha o que diz o texto. Versículo 1 do capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. Zaqueu significa homem justo. Olha que ironia. Zaqueu significa homem justo. Ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Eram judeus contratados por Roma para cobrar outros judeus. Então os judeus odiavam os publicanos. Eles eram vistos como traidores da sua nação. Pois vocês estão trabalhando para os nossos inimigos. E além disso, os publicanos cobravam mais impostos do que deveriam. Zaqueu era o responsável por isso, ele era chefe dos publicanos. Ele ensinava os outros como cobrar imposto, como roubar, como ser corrupto. Ó, faz assim, cobra mais desse jeito. Ele era chefe e era rico. Da onde veio a riqueza dele? Trabalho suado? Trabalho honesto? Da onde veio? Fraude, mentira, roubo. Esse era Zaqueu, cujo nome significava homem justo. Tinha alguma coisa de justo? Tem muita gente que tem um nome de que é um bom homem, é uma boa mulher, é uma pessoa, entre aspas, de Deus, mas é só o nome. Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele era baixinho, mas aqui começa um desejo. Ele estava longe de Jesus, mas agora ele queria estar, não ouvi. Zaqueu queria agora estar perto. Só que ele era baixinho, era uma multidão. Olha o que diz o texto no versículo 4. E, correndo adiante, subiu em um sicômoro, que é uma figueira, para o ver, porque havia de passar por ali. Então ele viu, você imagina ele pulando para ver Jesus. Não consigo ver Jesus. Ele olhou na frente, tinha um sicômoro, tinha uma árvore. Ele correu para ver Jesus. Põe a imagem que a gente preparou. Eu queria que você pensasse qual foi a última vez que você subiu numa árvore. Faz tempo? Tem gente que nunca subiu em árvore. Você imagina, a gente está falando de um homem que era rico. A gente está falando de um homem que por onde andava as pessoas reverenciavam ou odiavam. Um homem que não andava sozinho, ele tinha os seus empregados, ele tinha os seus servos. Mas veja, o desejo dele de ver Jesus era tão grande que ele subiu numa árvore. Quando a gente lê assim parece uma coisa boba, mas você imagina, ele subiu para ver Jesus. Jesus era filho de José, o carpinteiro, veio de Nazaré. Humanamente falando, Jesus não era grande coisa. Quem não conhecia a profecia, a palavra, pensava que Jesus era só um homem de Nazaré.
mas ele se interessou por ver Jesus, ele queria ver Jesus. E ele fez algo que não é comum. Ou é comum subir em árvore? Ah, deixa eu subir uma árvore. Não, não é comum. Quando a pessoa está interessada em ver Jesus, ela tem que ter disposição para se esforçar, para fazer coisas que ela não costuma fazer. Sabe, tem gente que não tem mais disposição para fazer o que ela fazia. Ela orava de madrugada, ela buscava em casa, ela tinha prazer em ler a Bíblia. Hoje ela não sobe mais na árvore, ou seja, ela não se esforça mais para ver Jesus. Qual foi a última vez que você fez um esforço para chamar a atenção de Deus para a sua vida espiritual? Ele fez, mesmo estando todo errado. Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Quando você decidir que você vai servir a Deus, que você vai buscar Jesus, as pessoas vão se levantar contra você. Gente até da sua família, que se você falar para ela assim, eu vou buscar o diabo, ela não vai falar nada. Mas se você falar para ela assim, eu vou buscar Deus, aonde? Na Igreja Universal. Que é isso, fulana? Na Universal, tanto lugar para você ir. Sim ou não? E dá até para entender algumas pessoas falarem isso de Zaqueu, porque elas tinham sido lesadas por ele. Você imagina, alguém que foi roubado por Zaqueu estava lá. Ô, Jesus vai ficar na casa desse camarada que me roubou? Ele me roubou. Não esquece não, a gente só vê o lado de fora, mas Deus vê o quê? O lado de dentro. Não julgue ninguém, não julgue ninguém. Nós temos um trabalho muito forte dentro dos presídios, e eu já vi gente ser contra esse trabalho. Não, mas são almas, a gente vai ganhar aquelas almas, amém? Mas bispo, roubaram, mataram, e estão pagando e vão pagar, mas tem que ter chance de salvação, assim como nós tivemos, amém? Toda alma é importante para Deus. Quando você se aproxima de Deus, toda alma é importante para você também. Então, Zaqueu começou longe, subiu na árvore para ver Jesus, e agora Jesus entra na casa dele. Agora não estava longe, estava onde? Lembra o que eu falei no começo da reunião? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais as coisas de Deus se tornam importantes para mim. Olha o que Zaqueu faz. Versículo 8, leia alto. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres, o quê? Metade dos meus bens. Calma, ponto e vírgula. Quando foi que Zaqueu se importou com os pobres antes? Nunca! Ele roubava, não pensava em ninguém, só pensava nele. Primeiro ele, depois ele e depois ele. Mas agora com Jesus, ele começa a pensar no próximo. Olha como a nossa mente muda quando a gente está com Jesus. A gente começa a entender o que é sagrado. Quando eu estou perto de Jesus, vem cá, pastor Sandro. Faz de conta que o pastor Sandro é Jesus. Fica aqui. Se eu estou longe de Jesus, então a minha percepção é uma. Mas quando eu me aproximo de Jesus, eu estou pertinho de... Me abraça aí, Jesus. Jesus me abraça, viu, Sandro? Quando eu estou perto de Jesus, quando eu estou buscando Jesus, quando eu recebo o perdão de Jesus, quando eu recebo o amor de Jesus. Você lembra quando você chegou na igreja? Quem lembra? Você tem que fazer esse exercício sempre, viu? A ingratidão ela é muito comum, principalmente naqueles que esquecem de onde foram tirados. Eu lembro de onde Deus me tirou. E eu quero sempre lembrar, para não ser ingrato. Eu não quero cometer o pecado da ingratidão para Jesus, que sempre me ajudou e me ajuda.
Então, quando eu estou perto de Jesus, as coisas dele passam a ser sagradas para mim. O que Jesus fala é importante para mim. E Jesus, ele disse assim: se alguém te ferir numa face, faz o quê? Não é dar na outra não, oxe. É oferecer a outra. Não quer dizer que se alguém te bater, você vai dizer, ó, faz aqui para ficar igual. Não é isso. É você perdoar. É fácil? Não, mas você vai se esforçar, porque se é importante para Jesus, é importante para mim. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda quantas? Anda 2. Eu não queria andar nenhuma, mas vou andar 2. Se alguém pegou a tua túnica, dá a capa também. Jesus falou isso. Se eu estou perto dele, e isso é importante para ele, então também é importante para mim. Um homem que nunca pensou nos pobres, agora estava pegando metade da sua riqueza para distribuir para os pobres. Porque se tornou importante para ele. Ele começou a amar o próximo como ele mesmo. Depois que você está perto de Jesus, honrar pai e mãe é importante para você. Quando eu falo com a minha mãe hoje, eu sempre falo assim: bênção, mãe. Ela fala: Deus te abençoe, meu filho. A Cíntia sempre que fala com o pai: benção, pai. Aí o pai dela: Deus te abençoe, minha filha. Hoje a gente vê isso? A gente vê isso nas famílias? Não vê. A gente vê desrespeito, porque as pessoas estão longe de Jesus. Ele diz mais: fica aqui, Jesus, não vai embora não. Aí ele continuando: e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o que ele diz? O restituo quadruplicado. Pela lei, se alguém roubasse, alguém tinha que devolver 20%, juros de 20%, a quinta parte. Ao invés de ele devolver 20%, ele devolveu 400%, 4 vezes mais. Você imagina Zaqueu chegando na casa dos outros assim, ó. Aí alguém olha pela janela, é o miserável do Zaqueu. Veio de novo cobrar o imposto. Bandido. Fala, Zaqueu. Aí Zaqueu chega e fala assim, ó, tudo bom? Vim te devolver o que eu te roubei, mas eu vou te devolver 4 vezes mais. 1, 2, 3, 4 vezes mais. A pessoa deve ter olhado para Zaqueu. Você está bem, Zaqueu? Porque ele era ávido pelo quê? Pelo dinheiro, ele roubava as pessoas. Veja o que acontece com a pessoa que está perto de quem? Está perto de Jesus. Obrigado. Quero fazer uma pergunta: quão perto de Jesus você está? Não me responda. Pense. Porque tem gente que está na igreja há anos, mas não está perto de Jesus. Ela ainda não colocou na mente dela as coisas que são sagradas para ela. Deus em primeiro lugar, sua vida, sua alma, sua família, seu casamento. Você tem que entender que há coisas que são sagradas. Zaqueu entendeu no primeiro encontro com Jesus que existiam coisas que são sagradas e ele quis mudar. Eu não posso continuar agindo como eu estou agindo, eu tenho que mudar. O encontro com Jesus faz a gente entender o que é sagrado. Tem palavra que não é mais para estar na minha boca. Tem coisas que não é mais para estar no meu coração. Tem gente que toca no dízimo, porque ela não vê o dízimo como uma coisa, não ouvi, sagrada. Tem gente que mente para todo mundo. Mente para a esposa, mente no trabalho. Porque ninguém está vendo. Deus está vendo. A pessoa que tem consciência do sagrado, ela sabe que se não tiver olhos nenhum ali, os olhos de Deus estão ali. E ela luta para honrar a Deus, para ter um comportamento que honre a Ele. Amém? Amém, gente? Olha o que Jesus falou para ele. Versículo 9. Isso aqui é forte demais. Leia alto. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de quê?
de Abraão. Então, até aquele momento, tinha salvação naquela casa? Não tinha. Até aquele momento, o que reinava naquela casa era o inferno. Mas quando Jesus entra, quando Zaqueu se aproxima de Jesus e muda o seu comportamento para com o sagrado, a salvação chega. Quem aqui quer ser salvo? Como você tem tratado as coisas de Deus? Não me responda não, quero que você pense. Tem gente que não pega a Bíblia para ler. Aí ela fala assim, não, mas é que eu não entendo. Você não entendia tanta coisa e depois passou a entender? Quando a gente tem interesse, a gente se esforça. Sim ou não? Ele subiu numa árvore, teve interesse. Tem gente que se sentar com ela para falar de filme, futebol, novela, a área que ela trabalha, e vai longe. Porque ela se interessou, ela gosta daquilo. Quando eu me interesso pela palavra, eu vou lendo sem entender, mas eu oro, Deus fala comigo, Ele vai falar. Você acha que Ele vai ser injusto de deixar você sem entender a palavra? Se você insistir, você vai entender, amém? Mas tem gente que desiste. Tem gente que se tornou dizimista por medo do devorador. Tem gente que se tornou dizimista por causa das bênçãos sem medidas. E não para honrar a Deus naquilo que é sagrado. Quanto mais perto de Deus, mais as coisas de Deus são importantes para mim. Amém? Primeiro Deus. Primeiro Deus. Não porque é a resposta certa, mas porque eu estou perto dEle. Amém? Ele termina dizendo, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu queria que você analisasse a sua vida. Olhasse para dentro de você. Independente do seu tempo de igreja. Qual o nível de importância que você tem dado às coisas de Deus? Seja sincero. Quem já fez aquela oração só por fazer? Você acordou de manhã ou antes de dormir? Nós não conseguimos falar assim diante de um advogado, de um juiz, diante de uma autoridade. Mas com Deus, às vezes, a gente... Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, não é isso. Deus não quer perfeição. Mas Ele quer que a gente se esforce. Repete isso. Deus não quer perfeição. Ele quer meu esforço. Lembra sempre disso. Zaqueu subiu na árvore. Lembra de se esforçar para perdoar, para evangelizar, para ganhar almas. Nós vamos se aproximar dele como nunca. Amém? Vai haver renovação, vai haver avivamento. Quem não é batizado vai ser, mas tem que começar com esforço, subindo na árvore.